A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui é irmão Roberton. Eu quero te convidar para meditarmos na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5 e vamos ler a palavra de Deus. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Garazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Este homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com corrente. Porque, tendo sido muitas vezes preso, com corrente e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram desembaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos, e pelos montes ferindo-os com pedra. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus? Filho de Davi, Filho do Deus Altíssimo." E andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com as pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente." Jesus acabou de acalmar ali, irmão, uma violenta tempestade. Lá em Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41, nós podemos ver que ali ele acalmou a tempestade. Agora ele encontra o homem com uma tempestade igualmente violenta em seu íntimo. Nos dois casos, o poder de Jesus prevalece sobre os caos e a destruição. O estado decadente do endemoniado de Gadara era muito grande. Nós podemos ver que ele não tinha nenhuma faculdade mental. No versículo 3 diz que ele não tinha nenhuma faculdade mental. Vamos lá ler em Marcos capítulo 5, versículo 3. Diz assim: "Este homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo as correntes." Então nós podemos ver que ele vivia em túmulo, ele não tinha faculdades mental, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender, porque tinha sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias. As cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podiam amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Nós podemos ver que ele não tinha faculdades mentais nenhuma. Este homem não tinha noção do que estava fazendo. O diabo é do mesmo jeito, ofusca a nossa mente, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Então, ele não tinha nenhuma faculdade mental. Ele não sabia o que estava fazendo. Estava sendo dominado pelo diabo. Nós podemos ver também que ele não tinha dignidade nenhuma. Não tinha dignidade nenhuma. Nós podemos ver no capítulo 5, que quando desceu para a terra, saiu ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas no sepulcro. Então ele estava praticamente nu e não habitava, não tinha dignidade. Ninguém queria ver aquele endemoniado. Em Lucas capítulo 8, versículo 27, diz que este homem perdeu o pudor, não tinha vergonha de andar nu. Em João capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida, Jesus Cristo, né? E tenha vida com abundância. Então nós podemos observar que o diabo ofuscou a mente daquele homem, perdeu a dignidade na sociedade. Nós podemos observar o outro estado decadente daquele endemoniado de Gadara, é que não tinha nenhum contato social. Porque, o versículo 4 diz: "Porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar." Lá em Marcos capítulo 5, versículo 4, nós podemos ver isso. Esse homem era agressivo, não tinha nenhum convívio social. Ele também vivia longe da família. Jesus, porém, não lhe permitiu. Mas lá no versículo mais adiante, no versículo 19, nós podemos ver, depois que ele foi restaurado, que Jesus permitiu que ele fosse para a sua casa, para os dele, e anunciar quão grande coisa o Senhor tinha feito na vida dele. Isso implica dizer que quando Jesus mandou ele ir para a sua casa, quando ele estava num estado decadente, ele não tinha moradia, ele não vivia no meio da família, não tinha nenhum convívio social. Então nós podemos ver ali o estado decadente do endemoniado de Gadara.
ele estava num problema muito grande, muito difícil ali naquele lugar. Os demônios estavam tomando conta daquele homem. Então nós podemos ver, irmãos, observar ali a soberania de Cristo naquele episódio. A soberania de Cristo. Os demônios prestaram adoração a Cristo. No versículo 6 diz que o endemoniado de Gadara viu ele de longe, prostrou-se e o adorou. O endemoniado, vendo Jesus Cristo de longe, o adorou. Os demônios sabiam que Jesus era Deus. Então nós podemos observar, irmãos, a soberania de Cristo naquele episódio. Os demônios prestaram adoração a Cristo. No versículo 6, ele prestou adoração a Cristo. Nós podemos ver a soberania de Cristo naquele lugar. Os demônios também sabiam que Jesus Cristo era Deus, que Jesus era Deus. Os endemoniados também sabiam que eles estavam determinados para a condenação eterna, porque ele falou que viesse nos atormentar antes do tempo. Os demônios atormentaram aquele homem, mas Jesus veio ali para atormentar os demônios. Então nós podemos ver que eles sabiam que estavam reservado para ele o juízo final, a condenação eterna. Os demônios sabiam que Jesus era soberano, por isso que pediu para que entrasse ali nos porcos, e ali Jesus Cristo lhe permitiu, e ali o lançou nos porcos. Os demônios sabiam que só Jesus Cristo poderia libertar o endemoniado de Gadara. No versículo 13, nós podemos ver isso. Diante de tudo isso, nós podemos ver o estado decadente do endemoniado de Gadara, vemos a soberania de Cristo, não é? Os demônios ali viu a soberania de Cristo, o adorou, pediu permissão a ele, pediu permissão a Cristo, viu que Jesus Cristo era o único que podia atormentar aquele endemoniado, e os demônios estavam atormentando o endemoniado de Gadara. Então, se os demônios atormentam os homens, Jesus Cristo é aquele que atormenta os demônios. Os demônios se sentem incomodados com a presença de Cristo. Mas nós podemos ver também algo assim que ninguém poderia fazer na vida daquele homem. Ninguém. Nem o judaísmo. Então o que Jesus fez? Pela sua soberania, sem auxílio de alguém ter orado por ele ou algo do tipo, Jesus o libertou, o salvou, o purificou pela autoridade de sua palavra. No versículo 19 e 20 nós podemos ver isso. Jesus, porém, não permitiu, ao contrário, ordenou-lhes vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhe tudo que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que ele tinha dito, e todos se admiraram. Então, pela palavra da sua boca, Jesus ali libertou aquele endemoniado. E ali fez uma nova vida. Jesus lhe deu consciência. Ele não tinha consciência. O diabo tinha ofuscado a mente daquele homem. Jesus lhe deu uma missão na mesma hora, assim como foi com o profeta Isaías, quando Deus, ali em Isaías capítulo 6, versículo 6, libertou ele, purificou seus lábios. E ali aquele endemoniado de Gadara, Jesus Cristo deu uma missão a ele, de anunciar a palavra de Deus, de levar as boas novas, de levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos observar, irmãos, que Jesus Cristo, ele teve a solução para aquele endemoniado de Gadara. Jesus teve a solução para dar a ele. Aquele homem, ele queria ir com Jesus Cristo. Ele queria ir com Jesus Cristo para seguir-lhe, mas Jesus não lhe permitiu. Jesus pediu para que ficasse na cidade, para que aquela obra do evangelho, a pregação do evangelho fosse realizada. Jesus restaurou a sua família. Jesus restaurou o seu estado. Em João capítulo 10, versículo 10, digo novamente que Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Então o diabo ofusca a mente do homem, o diabo tira a dignidade do homem, o diabo deixa o homem fora da sociedade, fora do meio familiar, o lança fora, ele leva para as drogas, leva para o mundo do vício, leva para o mundo da pornografia, leva para o mundo dos jogos de azar, mas Jesus Cristo resgata o homem para que ele possa ter uma nova vida. Ele se torna uma nova criatura. Jesus Cristo, ele é o único que pode livrar, através do seu sangue, através do seu sacrifício, através da sua palavra. Só Jesus Cristo pode salvar, só Jesus Cristo pode santificar e só Jesus Cristo pode levar ao céu. Somente Jesus, do começo
ao meio e fim. Só Jesus pode fazer algo na vida daquele homem ou dos homens que estão sem Jesus Cristo.